Olá, aqui é a Paloma com mais uma dica de inteligência emocional para mulheres. Hoje eu quero falar com você sobre como ser uma mãe emocionalmente saudável. Uma pesquisa recente do IBGE revelou para nós que 25% dos adultos brasileiros entre 25 e 35 anos de idade ainda moram com os pais. São adultos que se recusam a constituir uma família, a se comprometer com o trabalho e que muitas vezes ficam presos num universo mais infantil, colecionando brinquedos, objetos, carrinhos, bonecos, etc. O que isso revela para nós? Revela para nós o fenômeno da adolescência. A adolescência é quando nós temos adultos presos numa idade emocional inferior àquela que ele realmente deveria ter. São adultos que estão presos a uma idade emocional ainda da adolescência, ainda de uma certa infância. E por que eu estou colocando isso aqui no vídeo de hoje? Porque uma das razões que colaboram com o fenômeno da adolescência é justamente a dificuldade de muitas mães e pais de atravessarem de maneira saudável as três grandes fases da maternidade e da paternidade. As três fases são a fase diretiva, a fase orientativa e a fase colaborativa. É sobre essas três fases da vida de um pai e de uma mãe que eu quero falar com você hoje. Uma mãe e um pai emocionalmente saudáveis devem trilhar essas três grandes fases de acordo com o crescimento dos seus filhos. A fase diretiva é aquela fase que marca a primeira infância dos nossos filhos. É aquela fase que se estende do zero até dos primeiros meses, é claro, né? Até mais ou menos 5, 6 anos de idade. É uma fase em que a criança não tem discernimento para entender o que é bom e o que não é para ela, o que é importante e o que não é para ela. Por isso, como o próprio nome diz, os pais vão direcionar para essa criança tudo aquilo que é importante para ela. É uma fase em que nós, como mães e pais, devemos nos preocupar em impor limites, impor regras, determinar horários para comer, brincar, dormir, enfim. É uma fase em que a criança tem muito pouca autonomia. Claro, gradativamente, conforme ela vai crescendo, né, passando pelos primeiros anos de idade, a ideia é que ela vá gradativamente adquirindo cada vez mais um grau de autonomia maior em relação ao mundo que o cerca, né? Então, nessa primeira fase, por exemplo, se nos primeiros anos de vida dessa criança ela tem, por exemplo, a ajuda dos pais para escovar os dentes, para cuidar da sua higiene pessoal, ao final dessa fase ela já deveria estar mais treinada para lidar com esses cuidados básicos de si própria, né? Como conseguir ir ao banheiro sozinho, se higienizar, escovar os seus dentes, etc. Só como um exemplo, né? Na segunda fase, chamada de orientativa, que marca que vai aproximadamente dos 6 anos de idade da criança até mais ou menos o início da pré-adolescência, por volta dos 11 ou 12 anos, a criança gradativamente vai trilhando um caminho de maior autonomia. Isso significa dizer que os pais devem ir diminuindo a ingerência sobre os filhos, mas, em contrapartida, o grau de responsabilidade aumenta gradativamente conforme o grau de autonomia. É uma fase em que a criança tem que assumir mais responsabilidade em relação aos seus próprios deveres, compromissos da escola, compromissos com horários, em cumprir horários, mas não deixa de estar presente nessa fase a direção, o direcionamento dos pais, né, em que coloca os limites, continua impondo os limites, as regras e, claro, dando abertura para que a criança consiga ter um espaço de autonomia e de conversa e de acolhimento nesse período. Já na adolescência das crianças, uma mãe emocionalmente saudável, um pai emocionalmente saudável deveria começar a criar uma transição da fase orientativa para a fase colaborativa. Nessa fase, gradativamente, assim como aconteceu na fase anterior, a criança ou adolescente, ele vai trilhando um caminho ainda maior de autonomia, um caminho ainda maior de responsabilidade e os pais vão diminuindo ainda mais a ingerência e a capacidade de ditar
e de controlar todas as circunstâncias da vida desses filhos. Essa fase, essa terceira fase, que vai culminar com a vida adulta, a gente chama de uma fase mais colaborativa. É uma fase em que as mães, os pais, deveriam atuar, estar presente na vida dos filhos muito mais como os velhos sábios, velhas sábias, mestres, mentores, que orientam, como a gente vê nos filmes, nos mitos, por exemplo, sempre quando vai narrar a história de algum herói, de alguma heroína, sempre tem um velho sábio, uma velha sábia, orientando aquele indivíduo para os desafios que ele vai ter que sofrer na vida, para o caminho que ele vai ter que percorrer na vida, né? Então seria mais ou menos esse o papel que os pais, as mães e pais deveriam exercer nessa terceira fase. Uma fase em que as responsabilidades estão postas, que é preciso permitir que esse filho ou filha assuma essa responsabilidade, assuma a direção da sua própria vida e siga nos seus desafios, sempre contando com a colaboração dos pais como mentores, não mais como direcionadores, orientadores de tudo aquilo que eles acham que os filhos devem fazer. Não. Nessa terceira fase, há o respeito ao livre-arbítrio, onde os pais têm a oportunidade de aconselharem e narrarem todas as histórias que representam a sua própria experiência de vida, mas que, acima de tudo, estão como uma postura extremamente respeitosas em relação ao livre-arbítrio desses filhos, de escolherem, de tomarem as decisões que eles consideram as mais corretas para a sua própria vida. Nessa fase, há um incentivo muito grande para que o filho ou a filha siga o seu próprio caminho, adquira a responsabilidade de constituir uma família, de arcar com o seu próprio sustento, encontrar um trabalho que se identifique. Agora, qual é o problema de tudo isso, né? O problema de tudo isso é quando a gente tem dificuldade de abrir mão da ingerência que nós temos sobre os filhos ao longo dessas três grandes fases da vida dos nossos filhos. Por que isso acontece, né? A principal razão é motivada muitas vezes pela dificuldade dos pais em assumirem um propósito de vida mais elevado. O principal problema dessa fase, dessa terceira e última fase, chamada fase colaborativa, é justamente a dificuldade dos pais de trilharem um caminho de diminuição da ingerência e do poder que eles exercem sobre os filhos. E por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes por conta das dificuldades dos pais, inclusive, sobretudo das mães, de encontrarem um propósito, uma função diferente para a sua vida, além daquela de ser mãe. Isso acontece sobretudo com as mulheres. Com os homens acontece muito menos, tá? Porque os homens vão geralmente para o mercado de trabalho e o vínculo que eles acabam constituindo com os filhos acaba sendo um pouco diferente em relação ao vínculo que as mães, que as mulheres constituem com seus filhos. Muitas mulheres ainda hoje abandonam a sua vida pessoal, a construção de uma carreira, em nome de se dedicarem exclusivamente para a maternidade. Mas isso ao longo do tempo tem um preço. E que preço é esse? O preço de continuar exercendo uma influência tão grande na vida dos filhos que atrapalha os dois, tanto a mãe quanto os filhos. Atrapalha os filhos porque esse indivíduo que está ali preso no universo, no mundo psíquico da mãe ou do pai, ele não consegue ter uma força, ele se sente mais fraco, ele não consegue ter uma força para tocar os seus projetos, ele se sente impotente. Em contrapartida, atrapalha a mãe ou o pai, porque essa mãe acaba não encontrando uma outra forma de se colocar na vida a não ser pela maternidade, né? Esse momento em que os filhos vão para uma vida adulta seria um ótimo momento, nas etapas do desenvolvimento psicológico de uma mulher, seria um ótimo momento para que a mulher encontrasse, por exemplo, um trabalho realmente aliado a um propósito de vida. É quando ela pode ir para o mundo do trabalho, para a sua carreira profissional, repensar essa carreira, se ela não teve oportunidade de exercer essa carreira
com toda a plenitude que ela gostaria, seria uma ótima oportunidade de ela fazer isso. Mas há muitas mulheres que se escondem atrás dos filhos para não saírem dessa zona de conforto de ter que ir para o mundo, encontrar um propósito e construir uma carreira ou estar ligada a uma causa em que ela realmente se identifique e tem um propósito ali maior envolvido. Isso alimenta a dependência entre mães e filhos, entre pais e filhos. De um lado a gente tem um indivíduo que se recusa a crescer, do outro lado a gente tem, no mundo dos pais, no universo das mães e dos pais, indivíduos que se recusam a abrir mão do papel de pais e mães diretivos, orientativos, para ter um papel muito mais de colaboradores, de mentores, de sábios na vida dos filhos. Não mais aquele papel de pai e mãe diretivos que tem um poder muito grande de influência sobre os filhos. Então, trilhar bem essas passagens, uma mãe emocionalmente saudável é aquela que consegue passar por todas essas fases da vida dos filhos, abrindo mão gradativamente da ingerência que nós temos, que ela tem sobre o filho, da ingerência do poder que ela exerce sobre o filho ou sobre a filha, e passe a olhar um pouco mais para a sua própria vida e a pensar um pouco sobre como ela pode ter uma vida com mais sentido, sem depender, com mais sentido e propósito, sem depender como alimento da sua alma do contato e do poder que ela exerce sobre os filhos. Tá bom? Então essa era a dica que eu queria passar para vocês. Então, se você acha que a dica de hoje serviu para você se tornar uma mãe emocionalmente mais saudável, clique em curtir, compartilhe com quem você acredita que pode ser beneficiado e continue acompanhando as dicas de inteligência emocional para mulheres. Um super beijo! Até o próximo vídeo!